meus amigos, nossa conversa, nutrição, saúde, bem-estar, só poderia ser com a nossa amiga Carla. A Carla Pinheiro é nossa nutricionista. Aliás, nós sabemos que Fortaleza tem muita nutricionista, mas ela é a nossa predileta. E a Carla fala com muito desembaraço, ela tem conhecimento de causa sobre nutrição. E ela vai falar hoje sobre um tema muito interessante, sobre a alimentação das pessoas que trocam o dia pela noite, que são as pessoas que trabalham mais à noite. Não é verdade? Como é que você vai explicar para o nosso telespectador desse alimento completo para ajudar essas pessoas? Isso, Maria Amélia. Vou justamente montar uma alimentação diária, algumas dicas de nutrição para quem tem essa rotina trocada, né? Certo. Trabalha a noite inteira, passa o dia descansando, dormindo e acaba não sabendo como fazer uma alimentação saudável. E essa forma de se trabalhar, ela é muito comum no dia a dia moderno da gente. Existem várias profissões, como advogados, como designers, pessoas que trabalham em edições de algum programa, que muitas vezes precisam ficar na frente do computador. Essas pessoas optam por trocar o dia pela noite justamente para poder ficar mais tranquilo, mais à vontade, não ter aquela interferência das pessoas ao redor, ter mais concentração. Então, existem pessoas também que, por necessidade, trocam o dia pela noite, como taxistas, né? Pessoas que trabalham na vigilância de determinadas empresas. Então, existem determinados perfis de profissões que exigem que você alterne toda essa rotina diária, né? Toda essa rotina de alimentação do indivíduo. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Primeira coisa, a alimentação ela deve ser muito parecida com quem trabalha durante o dia. Sim. Não é porque você trabalha à noite que você vai só se alimentar à base de alimentos, por exemplo, energéticos, alimentos à base de café, à base de chás. Conheço muitas pessoas que estão estudando para concurso, que eu estou trocando a noite pelo dia, então eu tomo muito café, eu tomo muito refrigerante à base de cola. Tudo erradíssimo. Tudo errado, porque se for uma noite só que você for fazer isso, ainda é válido. É válido. Mas se você vai fazer todas as noites durante um determinado tempo, você tem que modificar, adaptar o seu relógio biológico e não lançar estratégias pontuais que vão te deixar desperto hoje, mas amanhã a conta é cara, ou seja, amanhã no outro dia você está mais cansado, mais debilitado. Então a primeira grande dica é realmente faça a alimentação como se fosse de manhã, só que no período da noite. Como assim? Eu acordo normalmente às 4 horas da tarde, porque eu só durmo de manhã cedinho. Eu durmo de 8 horas da manhã até 4 horas da tarde. Então, se você acorda às 4, 4 e meia, 5 horas, você tem que fazer seu café da manhã. No horário que as pessoas estão fazendo um lanche, você faz aquela alimentação característica do café da manhã, com uma fonte de leite, um pão integral. Depois de 3 horas, faz uma refeição com fruta. Mantém o almoço e o jantar. É muito comum para as pessoas que trabalham durante a noite não optarem por nem almoçar nem fazer o jantar. São aquelas pessoas que não comem nada e comem tudo ao mesmo tempo. Como assim? Elas não fazem as refeições, mas em compensação é beliscando, é comendo chocolate o tempo inteiro, achando que é menos prejudicial comer dessa forma do que fazer o almoço e o jantar. Esse é o grande ponto errado. Nosso corpo precisa de grandes refeições, refeições compostas, com fibras, cereais integrais, uma boa fonte de proteína, quer seja um frango, uma carne. Então a gente precisa sim ter essas principais refeições. Então se você troca o seu dia pela noite, trabalha a noite inteira, parte da noite, a parte da manhã, o ideal é que você mantenha as 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, com características dessas refeições e coloque os lanches mais leves, certo? Por que a gente fala muito da alimentação de quem troca a noite pelo dia? Porque é muito comum essas pessoas apresentarem um excesso de peso. Alguns estudos mostram também que esses indivíduos eles ficam com problemas no coração mais rapidamente, a pressão sobe muitas vezes, o colesterol já sai um pouco alterado. Existem estudos ainda novos, mas que mostram que tem uma maior predisposição a certos tipos de câncer. Então é toda uma alteração corporal que muitas vezes não está relacionada diretamente com o fato de você trocar o dia pela noite. E sim pelo fato de, ao trocar o dia pela noite, você não ter uma rotina correta, não fazer atividade física, não comer direitinho de 3 em 3 horas. Ou seja, o fato de você não dormir no horário correto, você tem uma rotina indisciplinada e aí sim você tem todos esses problemas de saúde. Então, para a gente poder driblar isso, não precisa necessariamente sair desse emprego, modificar
essa rotina, você tem só que disciplinar, colocar alimentação, procurar agregar atividade física. É muito comum as pessoas falarem assim, à noite, se eu fico a noite acordada, eu sinto mais fome. E isso é verídico, isso realmente acontece. Por quê? Porque o nosso corpo, ele já está condicionado a, durante o dia, a gente sentir um pouco mais de fome. Isso é condicionado pela secreção de um hormônio chamado grelina. E durante a noite, já entra em ação outro hormônio chamado leptina, que já dá saciedade. Ou seja, a gente tem esse centro de fome e saciedade que foi desenvolvido durante toda a nossa evolução. Se você troca o dia pela noite, esse sistema ele fica um pouco embaralhado. Então, às vezes, aquela saciedade que era para acontecer já não acontece mais. Você come, cada vez quer comer mais coisas gordurosas, coisas de fácil digestão, como chocolate. Você come rapidinho, né, como um prato de arroz e feijão. Então, acaba alterando muito isso aí. A pessoa fica com mais fome, come de forma mais repetida, belisca muito. Então, tem que realmente, se acontecer, lógico, de você precisar trocar, aí sim você faz essas refeições de 3 em 3 horas. O importante, o essencial é isso. Outro ponto, fazer atividade física. Muitas vezes as pessoas trocam essa rotina e pensam que já que eu trabalho à noite, eu não vou fazer atividade, vou passar o dia descansando. E além de ser ruim para a sua vida social, né, é ruim para a nossa saúde também, que o nosso corpo precisa de atividade física. Não é porque você trabalha durante a madrugada que ao acordar você não pode fazer uma bela caminhada, uma atividade física. Essa atividade física ela vai liberar uma série de hormônios no seu corpo que vai ajudar nessa regularização. Então, tentar no máximo possível que você puder ter uma rotina nessa segunda a sexta. Por que eu falo de segunda a sexta? Porque muitas pessoas, quando chegam no final de semana, que trabalham durante a noite, elas fazem o contrário. Para estar com a família, para ter uma vida social, o que elas fazem? Em vez de dormir a manhã inteira e trabalhar à noite, elas fazem o que é natural, né? Que é passar o dia inteiro com os familiares, fazendo algum programa e à noite já acabam dormindo. Só que isso para o organismo de quem tem essa rotina alterada é muito ruim, porque a pessoa ela já vem querendo acostumar o relógio biológico a sempre estar acordando naquele horário, a sentir fome a determinado horário, funcionar daquele modo. Se você coloca um final de semana, 2 dias na semana, né? Ou seja, sábado e domingo, com a rotina diferenciada, já dificulta um pouco mais. Então, lógico, na medida do possível, você vai ter sua vida social, então, na medida do possível, tentar tornar esse final de semana também um pouco parecido. Tentar fazer alguns programas mais no final de tarde, um cinema, à noite, sair com a família para comer alguma coisa fora, de preferência saudável. Então, dá pra gente sim ter uma vida saudável, apesar desses horários modificados. Mas a grande dica é essa: procurar deixar a alimentação o mais fiel àquela alimentação que a gente já conhece como saudável. O alimento saudável é saudável em qualquer momento. Então não é porque você está comendo à noite, eu não vou comer esse arroz com feijão, com essa carne, porque são 3 horas da manhã. Mas se você trabalha até 8 horas da manhã, até 9 horas da manhã, o seu 3 horas da manhã é como se fosse o horário do almoço. Exatamente. Então você deve comer. Você então pode isso é um comer, mito. que não tem o menor problema. Isso é um mito muito grande de achar deu à noite eu não posso comer isso. Depende muito de como é a sua rotina. O que pode ser utilizado, Maria Amélia, para deixar uma pessoa com um pouco mais de disposição é o chá verde, que é super saudável, tem cafeína, vai despertar, vai liberar alguns antioxidantes. Então você pode sim fazer o consumo do chá verde. Mas, por exemplo, chá preto em excesso, café em excesso, guaraná, essas misturas, né? Além de não ser saudável, pode atrapalhar esse sono quando você já tiver com horário para poder dormir, ou seja, pode atrapalhar o sono durante o dia inteiro. E além disso, esses alimentos à base de cafeína, eles predispõem a gastrite. Certo. E normalmente é um achado muito comum dessas pessoas que trocam essa rotina de terem gastrite por conta do estresse do trabalho. Certo. Normalmente são trabalhos mais estressantes, mais focados no computador. Então já são pessoas que têm uma predisposição maior a gastrite, a problemas intestinais. E você, ingerindo excesso essa cafeína, além de atrapalhar o seu sono, você pode desenvolver também uma gastrite. Então, quer utilizar alguma coisa para te despertar? Utiliza o chá verde, que vai despertar e vai ter uma gama de benefícios, né? Como prevenir doenças cardiovasculares, prevenir certos tipos de câncer, retardar o envelhecimento, são vários os fatores. Mas, assim, o principal não é nem fazer uso do chá verde, isso é uma coisa, é um paliativo, é um 10% a mais que você faz. O principal é transformar essa alimentação o mais fiel, o mais natural, o mais biológico possível. Pois então, foi ótimo.
que a Carla deu essas diretrizes para vocês trabalhar à noite, né? Porque existem muitas pessoas que trabalham à noite e não se alimentam direito. Então, o importante é que você se alimente bem. Exatamente. Porque a noite trocada pelo dia, então o próprio organismo se habitua. Exatamente. Não é? O organismo se habitua a todo tipo de vida que você leva. Tanto você mora na Europa, nos Estados Unidos, lá você vai se habituar com uma nova vida, uma nova dormida, uma nova alimentação. Muitíssimo obrigado. Senti sua falta nessa 2 semanas que a Carla estava passeando de férias no Rio, passeando com a sua irmã, né? Isso, na casa da sua irmã, eu veio um pouco rouquinho, né? É. Porque gritou muito, pulou muito, foi pra praia. Um pouco de cada. Coisa. Muito obrigada. Obrigada você, e até Maria breve, se Emília. Deus quiser, aqui no programa. Tá Até bom, em Carla, breve, querida? se Deus quiser. Até mais. Beijo. Obrigada.